Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa nova playlist do Help Química, que é a playlist de soluções que adentra na parte de físico-química e química analítica. Pessoal, nessa primeira aula da playlist de soluções, né, nós estamos com a introdução das soluções, cujos nossos objetivos serão entender qual ou quais são os conceitos que definem soluções e discutir algumas soluções do cotidiano, né, para entender como que elas aparecem no nosso dia a dia, beleza? Só que, pessoal, antes da gente começar essa aula, eu queria fazer um convite para você que está vindo aqui no Help Química pela primeira, pela segunda ou pela terceira vez e ainda não é inscrito no canal. Vem aqui embaixo desse vídeo, clique no botão de se inscrever, clique no sininho para ficar por dentro de todas as notificações e já deixa aquele like nesse vídeo, porque isso é muito importante para o crescimento do canal, beleza? Então tá bom, eu conto com vocês nessa parceria do Help Química. Pessoal, então começando aqui com a nossa aula, né? Nós vamos hoje começar a falando, dando a introdução das soluções, né? Então é dito, pessoal, soluções, tudo aquilo que são misturas chamadas verdadeiramente homogêneas. E aí, por que eu chamo aqui de verdadeiramente homogênea, né, pessoal? Vou até fazer um destaque aqui nessa palavra, né? Não, que horroroso que esse destaque ficou com essa cor, não combinou muito bem não. Mas por fim, a palavra já está diferenciada. Por que eu chamo isso daqui de verdadeiramente homogênea? Verdadeiramente homogênea, pessoal, ela está relacionada a ser homogênea até vista por um microscópio óptico, beleza? Então eu vou chamar aqui de MO, abreviação de microscópio óptico. Então, se eu coloco determinada amostra em um microscópio óptico, eu vou continuar enxergando o que? Apenas uma fase, né, que está relacionada aqui a meu material ele ser verdadeiramente homogêneo, beleza? Bom, e aí, pessoal, com base nisso, então, as soluções elas podem ser subclassificadas de acordo com seus estados físicos. Por exemplo, a aliança de ouro 18 quilates, que ela se encaixa na categoria de solução no estado físico sólido, né? Então, a aliança de ouro 18 quilates aqui, ela é composta dos elementos ouro, prata, zinco e também cobre, beleza? Então, essas daqui são os elementos que, ao serem misturados, eles geram a aliança de ouro 18 quilates, beleza? Eu tenho aqui um outro exemplo de uma solução que ela é líquida, né? Então, eu tenho aqui uma mistura que compõe a uma solução líquida. Nesse caso aqui, eu tenho uma substância chamada permanganato de potássio e ela está misturada com a água. Então, o permanganato de potássio ele é um sal que é solúvel em água e ele forma uma solução líquida. E aqui eu tenho um exemplo de quê? De solução no estado físico gasoso, né? Então, o ar atmosférico ele é uma mistura de vários gases. Entre esses gases, nós temos majoritariamente o nitrogênio, que dá essa coloração azulada para o céu. Nós temos o oxigênio. Nós temos alguns gases nobres, como por exemplo o argônio e também vapor de água.
beleza? Então esses são alguns dos gases que compõem a nossa atmosfera terrestre. Então, pessoal, com base nesses 3 exemplos aqui, nós vemos que as soluções elas podem coexistirem em 3 estados físicos da matéria. O nosso maior foco aqui, pessoal, vai ser aqui, ó, nesse pedaço aqui das soluções líquidas, porque nós vamos trabalhar a maior parte em soluções líquidas, porque são as mais usadas em laboratórios. Em laboratórios, beleza? Então, o nosso foco aqui no Help Química, né, ao longo dos próximos encontros, vocês vão ir aprofundando mais e vocês vão ir vendo que essas soluções líquidas, elas vão ser mais usadas em laboratórios. Como eu já havia, né, pessoal, comentado anteriormente com vocês, né, as soluções, elas são misturas verdadeiramente homogêneas, beleza? Então, quando nós falamos de misturas, né, quando eu falo que uma solução ela é verdadeiramente, note que esse verdadeiramente ele está entre aspas e também destacado novamente, porque soa muito parecido com o subir para cima ou descer para baixo. Mas por que eu estou enfatizando esse verdadeiramente? Porque quando nós começamos a trabalhar com o tamanho das partículas, né, pessoal, das partículas que compõem o sistema, algumas coisas interessantes nós começamos a observar aqui. Como, por exemplo, eu trouxe aqui para exemplificar, para facilitar o nosso entendimento, eu trouxe aqui esse diagrama, onde que o diâmetro das partículas vai classificar a solução como sendo solução verdadeira, lembrando que a solução verdadeira é aquela que, vista no microscópio óptico, continua apenas com uma única fase, beleza? Então esse é o pré-requisito para eu ter uma solução verdadeira. Então como que vai ser essa solução verdadeira? Se as partículas que compõem esse sistema tiver de 0,1 nanômetros até aqui 1000 nanômetros, então essas soluções que se encontrarem dentro deste intervalo, elas vão ser ditas verdadeiramente homogêneas, beleza? Elas se encaixam no quadro, elas se encaixam no caminho de soluções. Entretanto, há outro tipo de mistura que elas são chamadas falsas soluções ou soluções coloidais, que é quando as suas partículas elas estão de 1000 nanômetros até 1 micrômetro, beleza? Então, quando você tem partículas dentro dessa situação, você tem soluções coloidais. Essas soluções aqui, a olho nu, parece que é uma única fase, mas quando você faz o chamado efeito Tyndall, né, um teste chamado efeito Tyndall, que é basicamente injetar um feixe de luz sobre essa solução, você acaba percebendo, né, que há ali um desvio da luz. Por quê? Você tem partículas maiores que, vistas por um microscópio óptico, você notaria que você teria mais de uma fase. Beleza? Pessoal, eu vou sair da lousa aqui um pouquinho, porque nós temos um vídeo aqui no Help Química falando do efeito Tyndall. E eu queria muito mostrar esse efeito para vocês, tá bom? Tem um exercíciozinho para você treinar, para você tentar entender. Vamos ver um experimentozinho aqui, muito simples, que você também consegue fazer em casa, até com a própria lanterna do seu celular. Vamos ver esse experimento e tenta responder essas perguntinhas que estão lá, tá bom? Já voltamos para a continuação da aula.
Então vocês viram, né, galera, que é um experimento bem simplesinho que dá para fazer em casa, né? E vocês viram que legal que é o efeito Tyndall para identificação de soluções coloidais? Você tem ali o que? Basicamente a propagação da luz. Isso acontece devido ao efeito das partículas que já são grandes, entendeu? Que você já consegue ver. E falando em partículas grandes, né, pessoal, que os nossos olhos conseguem ver, quando nós entramos em partículas cujo seu diâmetro vai acima de 1 nanômetro, nós caímos em um sistema que ele é classificado como um sistema heterogêneo. Vou colocar aqui essa informação, heterogêneo, que é o que dá o caminho do nosso sistema. Beleza? Vocês devem estar perguntando, professor, mas essas partículas, esses tamanhos, eles são relacionados a quê? Bom, para eu responder essa perguntinha, eu preciso trazer aqui para vocês um diagramazinho trazendo o que são as soluções. Então, praticamente, nós precisamos entender o seguinte, que quando eu estou falando de uma solução, a solução ela é descrita como sendo o soluto, né, o que é formado ela é formada por um soluto e por um solvente. Então, isso que classifica uma solução. Esse soluto, pessoal, quando eu falo do tamanho das partículas, eu estou me referindo a ele.
Então, quando eu falo aqui de tamanho de partículas, eu estou me referindo ao soluto, beleza? E o tamanho que essas partículas elas têm dentro de um solvente. Então, nós podemos pensar que o soluto é o carinha em menor quantidade, enquanto o solvente ele vai ser o carinha em maior quantidade. Beleza? Então essa é uma das classificações. Juntando esses dois caras, soluto com solvente, você tem a formação da solução que compõe o seu sistema. Beleza? Bom, então caminhando aqui para o final já, né, pessoal? Eu trago aqui para vocês algumas soluções do cotidiano para vocês entenderem aonde que as aplicações das soluções elas podem se encaixar. Por exemplo, os gases da atmosfera, né, são compostos, são responsáveis por dar essa coloração azulada, esse azul bonito que nós vemos no céu diurno, né? Então ele tem a ver com uma mistura de gases que temos na nossa atmosfera. Entre outros, né, nós temos a solução do Lugol, né, que é a solução de iodo, usada para ferimentos e machucados e tal. Temos a água da torneira, que ela é uma solução, porque tem alguns sais dissolvidos aqui dentro devido a seu processo de tratamento, e o próprio sino de bronze, né, ele também é um exemplo de solução sólida que nós podemos encontrar aí no nosso cotidiano, beleza? Bom, galera, então essa foi nossa aula de introdução às soluções. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha dado para aprender algo novo. Essa aula ela é de suma importância para vocês entenderem o que aguarda aí nos próximos capítulos. Tá bom? Nas próximas aulas, nas próximas, né? Por fim, uma série de situações que nós vamos ver daqui para frente. Pessoal, na sequência vamos falar um pouco de coeficiente de solubilidade, tá bom? Continue comigo aqui no Help Química. Eu vou deixar aqui mais 2 sugestões de videoaula para vocês continuarem ampliando seu conhecimento em química, tá bom? Beijo para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, galera. Valeu!